Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, meu Deus, como é bom estar aqui com vocês em mais um programa. E eu não preciso nem dizer o quanto o episódio de hoje tá especial. Você vai ouvir e depois vai contar pra gente que, olha, superou minhas expectativas. Para contar tudo o que aconteceu na EOF, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa. E para você e para os nossos ouvintes, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Você que está aí no seu carro, cinto de segurança, por favor, direção defensiva e direção econômica. Se você está na sua casa trabalhando ou fazendo aquela faxina, aonde estiver, esteja na paz e no bem. E nós agradecemos imensamente a sua audiência, você que está aqui conosco no seu espaço de finanças e espiritualidade. É isso mesmo, aqui é o Educação Financeira para a Vida e nós vamos contar um pouco para vocês, de maneira exclusiva, como foi a nossa viagem até a EOF, a Economia de Francisco. Finalmente, o grande encontro, a celebração da diversidade. Estávamos nós lá na cidade de São Francisco e Santa Clara e dos primeiros companheiros. Então fique conosco aqui para saber tudo de maneira exclusiva. E tem mais, gente. No final deste episódio, o Augusto vai contar para vocês como nós fizemos para entregar a nossa cartilha para o Papa Francisco. E além do mais, vai ter uma surpresa, então escuta a gente até o final. É isso mesmo, vocês, é claro que a gente não poderia esquecer de vocês, nossos queridos e queridas ouvintes, aqueles que estão chegando agora como ouvintes, que conheceram o FV através da Economia de Francisco e Clara. Temos presentes, brindes, temos novidades, vamos contar um pouco nosso percurso até chegar lá, como que foram os dias na Itália, como que foi o nosso workshop. Foi sucesso, gente, foi sucesso. Esse episódio tá bom demais. A gente tá tão feliz que chega a estar até, assim, desnorteado, não sabe nem por onde começar. Mas vamos lá, gente. A verdade é a seguinte, a gente teve 3 dias de encontro em Assis e eu sei que vocês estão com muita expectativa para que a gente conte como tudo aconteceu lá e a gente vai fazer isso. Mas antes tem alguns detalhes bem importantes da nossa ida até lá que fazem parte desse processo que a gente quer dividir com vocês. Então a gente convida vocês para estar com a gente nesse momento. E a gente sabe que vocês gostam de histórias, né? Então, nós vamos deixar um episódio especial sobre o discurso do Papa, um episódio especial sobre o pacto assinado e também sobre as vilas de trabalho. O foco de hoje vai ser mais a nossa experiência no que a gente vivenciou lá e a gente quer dividir com vocês e vai ter mais conteúdo sobre então o que aconteceu na EOF. Continue acompanhando os nossos episódios. E é claro, para vocês que nos acompanham aqui, que celebram as alegrias, tristezas, os altos e baixos desses mais de 150 episódios, né, Ana? Aqui a gente está no episódio 122, mas já tivemos as séries pequenas, Finanças para Casais, Minuto FV. Vamos dividir com vocês, né, essa alegria, né, essa experiência bonita que foi a gente se organizar para ir lá, para compartilhar. Vocês que estão aí batalhando conosco, porque quando você compartilha um episódio do FV, você está divulgando a consciência da educação financeira nas famílias, nas comunidades, nas empresas. E é isso que é uma da primeira coisa que eu gostaria de destacar, Ana, que é como o FV se espalhou pelo mundo. Isso é real. Isso é real. Foi uma surpresa muito grata pra gente. A gente conseguiu encontrar vários ouvintes. As pessoas chegavam e falavam no podcast e eu tava ainda assim em transe. Eu
pensava, meu Deus do céu, que coisa doida isso. As pessoas chegavam falando em espanhol, chegavam brasileiros que moram em outros países. Foi uma experiência muito positiva. Mas antes da gente chegar em Assis, a gente foi para São Paulo. É verdade. Que foi ali no dia 13 de setembro, que foi quando a gente saiu aqui do Paraná. Porque antes da gente ir efetivamente para Roma e para Assis, a gente tinha uma atividade do FV para cumprir, né? Que era uma oficina de educação financeira que nós fizemos na cidade de São Bernardo do Campo. É que eu me confundo, gente. Chega ali no ABC, eu fico meio confusa, né? Na sede da Milícia da Imaculada, da Rede Imaculada de Comunicação, ali no Riacho Grande, né? Que é como se fosse um bairro da cidade de São Bernardo. Olha, a sede da milícia é linda, é maravilhosa. Estava um clima assim de chuva, frio. Que frio. Né? A gente até teve que comprar blusa, porque a previsão lá na Itália era de calor e a gente foi fazer essa atividade em São Paulo. Então o FV na itinerância, na missão, a gente foi lá e conversou com os colaboradores sobre a importância de um planejamento financeiro. A gente contextualizou o FV dentro da economia de Francisco e Clara. E trabalhamos alguns temas como orçamento, como endividamento, consumo consciente, algo que é um condensado assim dos conteúdos principais que a gente traz aqui no podcast para vocês. E foi uma experiência muito positiva. A gente também, antes da oficina, porque a oficina foi bem no dia que a gente ia pegar o voo já, né? No 15 para 16. Mas a gente foi também lá na rádio, nos estúdios, participar ao vivo do programa da manhã. Bom dia, amigos, né? Bom dia, amigos. Participamos do programa sobre educação financeira, contamos da nossa viagem, do nosso projeto. Então a gente foi preparando literalmente o nosso coração e preparando o caminho para Assis, né? Muita alegria, um momento muito especial, assim. A primeira atividade presencial fora aqui das nossas cidades iniciais de atuação. Então foi um momento bem marcante para mim. Já fizemos algumas outras, mas só na categoria remota, né? E como foi bonito, né? Estar ali na troca com os colaboradores e dentro da metodologia do FV foi um despertar. Foi um despertar para o tema, para a importância da gente dialogar sobre finanças, se organizar, né? Nós vivemos aí num Brasil com mais de 70% de pessoas endividadas, então esse é um tema fundamental. Você que está ouvindo, né? Quer o FV presente aí em alguma comunidade, empresa, onde for, entre em contato conosco que a gente vai viabilizar essa parceria. É só pedir que a gente vai dar um jeito de, se Deus quiser, estaremos juntos. Bom, e aí depois dessa atividade a gente foi então pegar o nosso avião, que era do de 15 para 16 de setembro, né, 1h45. A gente fala 15 para 16 porque a gente chegou no aeroporto 15, mas a gente só saiu 16, 1h45 da manhã. E foi uma coisa muito doida, porque o aeroporto estava relativamente vazio, o aeroporto de Guarulhos, então você chega lá e vê um aeroporto meio vazio, você fica até meio assustado, assim, será que eu tô no aeroporto certo, né? Porque sempre tanta gente circulando por lá. E aí a gente, então, chegamos lá com muita antecedência, porque o voo internacional tem que chegar um pouquinho antes, e todos ansiosíssimos para pegar esse avião que ia para a Etiópia. Gente, 12 horas de voo até a Etiópia no primeiro voo, né? Até a primeira escala. Um voo bastante longo. E assim, eu fiquei chocada com o tamanho desse avião, porque eu não tinha andado aí num avião tão grande. Ele era muito, muito grande, gigante, imenso. E a gente fez, então, um voo de 12 horas atravessando o oceano. Foi muito doido. Exatamente, o Oceano Atlântico. E nós... Isso. Nossa, que viagem cansativa, hein? Muito cansativa, gente. Nossa. É uma viagem que é muito exigente, porque o espaço ali pequeno, né, na classe econômica, e 12 horas você não pode se movimentar tanto como você vai de carro, né? Você para,
vai ali, dá uma passeadinha assim, uma esticada no esqueleto, enfim. Foi bem exigente, chegamos na Etiópia lá de madrugada, né? E ali depois de 3 horas de espera, então fomos para Roma, finalmente. E uma coisa muito doida, gente, é que a gente saiu de noite. Aí vai mudando os fusos horários, a gente chegou na Etiópia de noite, de madrugada. E chegou em Roma, tipo, de madrugada também, entende? Então, assim, parecia que tinham passado 3 dias, mas na verdade tinha passado um dia inteiro, praticamente, deu quase 22 horas entre as esperas e o voo. E parecia que tinham passado 3 dias, então dá uma confusão, assim, na cabeça da gente, muito doida. Mas, o interessante é que como a gente passou 12 horas do Brasil até a Etiópia, da Etiópia até Roma 6 horas, parecia muito rápido. Então teve esse ponto positivo. Quando a gente chegou em Roma, eram 5 e pouco da manhã, então ainda tava noite, assim, e começou, a gente viu então o dia amanhecer, a gente foi pegar o trem, e aí fomos para o Instituto Seráfico, né? Na verdade, pegamos o trem e depois um metrô em Roma, e fomos para o Instituto Seráfico, onde a gente ia se hospedar nos dias que a gente estaria ali em Roma. Que é a Faculdade de Teologia dos Franciscanos Menores Conventuais. Chama-se Seráfico porque a faculdade tem ali o nome de São Boaventura. E ele é conhecido como Doutor Seráfico. É uma faculdade, né, uma casa muito grande e também é uma casa de férias que os franciscanos ali eles fizeram para as famílias irem lá, para os jovens. Tem gente que vai fazer um mestrado e fica ali hospedado. Enfim, é uma casa muito bacana, muito acolhedora, muito bem estruturada. Conseguimos, graças aí a uma amizade, uma parceria com o Frei Carlos Trovarelli, que é o ministro geral, e também com o responsável lá, Frei Conrado Algarote. Então, um beijo para o Frei Conrado, para o Trovarelli, Frei Trovarelli, um beijão, muito obrigado. E, gente, Seráfico é bonito. Eu já fiquei impressionado quando eu cheguei lá, porque parecia que eu tava numa colônia de férias. Igual aquelas de filme que a gente assiste. Porque o lugar era muito lindo e tinha umas crianças ali fazendo atividade. Eu acho que deveria ter alguma atividade também de férias para crianças, porque todos os dias que a gente ficou lá tinha crianças fazendo atividades, brincadeiras. Parecia um dia que tinha um aniversário, né, Augusto? E eu falei, nossa, que lugar lindo. E, gente, a gente chegou de manhã, né? Aí carregamos mala pesada em trem e metrô na rua. Quando a gente chegou no Seráfico, tinha um café da manhã de milhões. Gente do céu. Estávamos cansados, né, Ana? Era por volta das 7, 8 horas. E a gente ficou sabendo que o café era até às 9. Até às 9. Então, a gente tomou um banho rapidinho. E ó... Café da manhã. Que café gostoso, maravilhoso. Foi muito bom. Tanto que a gente acostumou a tomar uns cafezões da manhã muito recheados, que a gente não tinha esse hábito aqui no Brasil, que é um hábito errado, inclusive. E agora que a gente voltou, a gente acorda, né, Augusto, que no terceiro dia que a gente tá aqui, hoje, não, segundo dia, e a gente acorda de manhã cedo e sente fome demais, porque acostumou com os cafés da manhã maravilhosos que tem lá na Itália, né? Bom, a gente então, até Assis, tínhamos aí 5 dias, né, Augusto, para se organizar para chegar em Assis e também conhecer um pouquinho de Roma, né, gente? Afinal, já que a gente ia fazer essa viagem tão extensa, a gente se programou para fazer alguns passeios importantes e significativos nessa preparação para Assis. Então, a gente começou aí a dar alguns rolês em Roma que é simplesmente incrível, assim, não tem nem como dizer pra vocês o quão legal é Roma, porque pra mim, por exemplo, que nasci numa cidade que tem aí 70 anos, você vai pra uma cidade que tem 2000 e tantos anos, qualquer rua é simplesmente incrível, porque tem história demais ali. Então, você sair e andar pela rua e se perder, entre aspas, ali, já é um super hiper passeio. E ali a gente bateu perna, hein, gente? No melhor sentido da palavra, literalmente. A gente andou mais de 20 quilômetros por dia. Todo dia era assim. Nós passamos desde, da minha listinha aqui que nós fizemos, né, a organização de viagem,
sou eu que faço aqui. É verdade, gente. Fórum Romano, Fontana di Trevi, Coliseu, passando pela Basílica Santa Maria Maggiore, várias basílicas a gente visitou, o monumento a Vítor Manuel, Castelo Sant'Angelo, Piazza Navona, as escadarias, né, famosas da Praça Espanha. Fomos no Museu Vaticano, na Capela Sistina, nos arcos que tem lá, na Basílica São João de Latrão. Nossa. Olha, Que é a catedral, né, de Roma. no Palatino, nos arcos, né, o Arco de Tito. Fomos na Porta São Paulo, fomos numa pirâmide. Porta Portese. Na Piazza Veneza, na Porta Portese, onde ocorre uma feira popular. Gente, a Porta Portese é como se fosse um brechózão, o céu aberto assim, a galera vendendo coisas muito baratas e muito boas, assim, uma lição de consumo consciente pra gente, muito bacana. Fomos na Igreja de Santo Inácio, nós vimos também a escultura do Moisés, de Michelangelo. Sim. Olha, gente, é tanto lugar maravilhoso, incrível, cada experiência, pessoas que nós conhecemos nesses lugares. E nós fizemos assim alguns passeios alternativos, que nem todo turista que vai para Roma faz. Por exemplo, nós fomos na Basílica dos 12 Apóstolos, onde funciona ali a cúria geral dos franciscanos conventuais. Conhecemos o Frei Valdo, que é um frade do Ceará. Que gente boa! Aproveitando e mandando um beijo pra você, né? Beijo, Frei Valdo, obrigado por tudo que você fez pela gente, viu? E ali nós pudemos dar um tour ali pela cúria, na biblioteca. E foi assim muito bacana, muito incrível, foi assim algo que mexeu muito conosco. E falando nisso, e olha, gente, eu ouvindo aqui o Augusto falar agora, nem caiu minha ficha ainda, como que a gente conseguiu ir tanto lugar? Eu simplesmente não sei, eu sei que a gente andou muito, mas era muita coisa. Eu queria perguntar para Augusto, em Roma, o que foi que te chamou mais atenção? O que você mais gostou, Augusto, de ter ido em Roma? Conta para os nossos ouvintes e para mim também, porque eu ainda não fiz essa pergunta para ele. E aí? Olha, foram tantos lugares, isso era muito incrível, de fato, como você falou. A gente que vive numa cidade que tem menos de um século, você vai para um lugar que tem 2.700 anos, como Roma, tudo é incrível. Mas o que mexeu comigo, assim, de verdade, foi o convento onde morou o Frei Maximiliano Maria Kolbe. Então nós fomos ali na cela, no quartinho dele, aonde ele, junto com alguns companheiros, eles criaram, então, uma das maiores redes de comunicação do mundo. Imagina que aqueles homens, a Rede Milícia da Imaculada, né? Eles imprimiam mais de 2 milhões de revistas por mês. Então, aquela experiência com Frei Andrés, um polonês, falando em espanhol para nós sobre a vida do Maximiliano, sobre a vida de João Paulo II, aquilo me marcou bastante. Eu fiquei bastante emocionado. É claro, a gente teve a oportunidade de ver uma relíquia, que é uma barba, um fiozinho de barba do Maximiliano Kolbe. Por tudo que ele representa para nós, ele é o padroeiro do FV. Então foi muito significativo. E uma pena que eu não estava tão silencioso, mas também na Capela Sistina, diante da porta, onde passam os cardeais e ali os papas, eu também fiquei bastante emocionado na Capela Sistina, com todas aquelas pinturas no teto, nas paredes, e pelos breves instantes de silêncio que lá tinha, né? E também me marcou muito, assim, saber que a gente estava numa sala que é eleito o sucessor de Pedro. Então, é algo que marcou muito.
Ai, muito lindo, Augusto. Mas olha, eu também, viu? Eu ia falar a mesma coisa. Pra mim, eu acho que o mais legal que eu gostei muito, assim, em Roma foi essa visita aí onde o Maximiliano morou, no convento, na salinha onde ele fundou a milícia. Foi muito legal. Era uma salinha pequena, assim, do tamanho desse escritório, mais ou menos, que a gente grava o FV. Então eu fiquei muito emocionada e o Frei foi um querido que nos acolheu lá e contou tudo pra gente, coisas maravilhosas. E eu também me emocionei bastante quando de noite a gente foi lá naquele caminho onde Pedro e Paulo passaram e foram presos. Tem a prisão, né, de Pedro e de Paulo. E as pedras originais onde eles passaram ali acorrentados estão ainda lá em Roma. Então, são as pedras bem lisas. Eu quase caí umas 2 vezes, porque eu já tava andando meio torto, que eu tava com meu pé meio machucado. E eu fiquei imaginando isso. Depois eu sentei lá pra trocar os curativos do meu pé e anoiteceu. E eu fiquei pensando muito nessa, enfim, quantidade de história que continha aquele lugar. É incrível, assim, é bem emocionante você olhar e ver aquilo tudo que você lê, que você escuta, você se sente presente em algum momento, se sente tocando aquela história, então é muito bonito. Óbvio, né, gente, que o Museu do Vaticano é maravilhoso, a gente participou de uma missa lá na Basílica, foi muito legal. A gente viu a audiência do Papa. Ah, sim, vale destacar, né, Ana? Muito que legal. Nós tivemos com o Papa Francisco por 3 momentos. 3 momentos. O primeiro no Ângelus, no domingo. Ângelus. No domingo, vendo ele lá na janelinha de longe. Depois, Audiência. na audiência, da qual você acabou de falar. Ele passou bem na nossa frente com um carrinho lá com o Papa Móvel. Bem pertinho. E a terceira vez nós vamos falar mais pra frente. Mais pra frente, que foi em Assis. Enfim, foi isso, gente. Foram dias maravilhosos, incríveis. E aí, no dia 21, né? 21 de setembro, a gente então foi 6 horas da tarde pegar o nosso trem para ir pra Assis. E, gente, uma coisa muito engraçada. O terminal de trem lá em Roma, que é o chamado Termini, né, que é a estação central, como se fosse a Sé ali de São Paulo, mas é em Roma. Ou a Barra Funda. Ou a Barra Funda, talvez, que conecta tudo. Gente, que loucura que é. A gente literalmente correndo pra pegar esse trem. Não achava onde pegava esse trem. E não era só a gente. E depois que a gente entrou no trem, apareceu outros brasileiros da economia de francês que a gente já conhecia. Argentinos correndo, né? E aí a gente já se encontrou, já começou o encontro da economia de Francisco ali no trem mesmo, já começamos a conversar. E são 2 horas de trem até Assis. E fica o convite a vocês aqui que nos escutam. Querem acompanhar as fotos, os vídeos? Nós estamos preparando um compilado, né? Desses momentos marcantes. Por exemplo, porque o Museu do Vaticano, né, Ana? A gente ficou quase 3 horas ali. Então é muita coisa pra gente contar aqui, partilhar pra vocês. Então estamos falando aquelas coisas mais marcantes, os momentos mais significativos, mas tiveram tantos outros. Por exemplo, a Igreja de Santo Inácio. Muito perfeita. Lugares assim lindos, belíssimos de oração que nós tivemos, né, de partilha, e que vocês vão poder acompanhar através de imagens no nosso Instagram. Isso, a gente tava, enfim, curtindo bem a viagem, aproveitando para poder compilar tudo e trazer para vocês, né? Bom, chegamos então em Assis, já era 8 e pouco da noite, um dia antes do evento começar, e já tinha uma galera de vários lugares do mundo lá, então, descendo do trem, e a gente foi no Teatro Lyric. Teatro Lyric, que é onde aconteceriam as principais atividades do evento para fazer o nosso credenciamento, né? E aí, chegando lá, a gente já pegou o nosso kit. Gente, o kit mais incrível, garrafinha, mochilinha, coisa mais linda da IOF ali, eu já me animei muito, né? Já fiquei animadíssima, empolgadíssima. E aí, já seguimos para o nosso hotel, porque aí cada um dos participantes, durante esses 3 dias de evento, ficou em hotéis espalhados pela cidade de Assis. E a gente ficou em um hotel
que ficava em Rivotorto. Augusto vai explicar um pouquinho mais onde é isso, o que significa. E o nome do hotel era Vila Verde. Vila Verde. É tudo que a gente falava, Vila Verde, Vila Verde. Gente, a gente conseguiu se virar com o nosso italiano, a Ana com o inglês dela. E isso é um motivo de muita alegria e conquista para um casal, né? Pra gente que tá num lugar diferente, como estrangeiro. E aí chegamos em Assis, quando sentimos a respiração, né? Daquela cidade, o clima. Nossa, que emoção que dá, que emoção. E encontrando de fato a economia de Francisco e Clara viva, vivificante, encontrando amigos da África, da Ásia, da Europa, aqui da América Latina como um todo. E nós tivemos a graça de ficar hospedado no Rivotorto, no Riozinho Torto. Ou seja, num lugarzinho bem afastado, né, da cidade de Assis, que fica no alto. Um pouco mais abaixo está São Damião, um pouco mais abaixo Santa Maria de Angeli, ali onde você falou que tem o Teatro Lyric, onde as grandes conferências ocorreram, vamos supor, ali aconteceu a concentração dos jovens, né? E o Rivotorto era bem mais distante, dava quase 50 minutos de caminhada. Ali onde nasceu a fraternidade franciscana, onde São Francisco começou a cuidar dos leprosos, ali onde se diz que ele escreveu a regra franciscana. E ali nós ficamos na rua, né, na via Sacro Tugúrio. O que significa isso? A Sagrada Cabana, Tugúrio, cabana sagrada. Então, aonde os freis fizeram ali a primeira comunidade. Logo depois chegou o dono da cabana e expulsou os freis e eles foram para Santa Maria dos Anjos. E estávamos nós lá no hotel em Rivotorto, Hotel Vila Verde, naquela experiência cosmopolita maravilhosa, um verdadeiro Pentecostes econômico. Ali já estávamos criando as relações, os vínculos, conhecendo os irmãos e as irmãs. E você falou, Ana, dos brindes que nós ganhamos. Eu tô aqui na minha mão, ó. Com a garrafinha. Com a garrafinha. Que maravilha de garrafinha. Olha, incrível. O pessoal ali do comitê organizador mandou bem, viu? Arrasou, gente. Obrigada. Muito obrigada. A gente amou muito. Bom, descansamos um pouquinho porque a ansiedade era muita. Acordamos cedinho para pegar o ônibus para ir para o teatro onde aconteciam as atividades principais. Essas atividades principais, elas eram traduzidas, então a gente ganhava um radinho, né, para fazer as traduções. E quando a gente chegou no teatro, que já fomos gravar entrevistas, porque a gente estava de repórter também nessa viagem. Motivo de muita alegria, uma parceria então com a TV Evangelizar e com a Rede Milícia, a Rede Imaculada de Comunicação. Olha, a Ana realizou o sonho de criança. Ai, gente, olha, foi um momento muito especial. Eu já cheguei animadíssima lá. Já gravei umas entrevistas, realizei meu sonho. E depois eu vou contar pra vocês que eu fiquei tão emocionada que no final do dia... no meio do dia eu tive que ir conhecer o hospital de Assis, né? Mas enfim, tudo deu certo no final. E aí no início a gente tinha a abertura, então, no teatro. Fomos todos para o auditório e começou efetivamente o evento. E foi um local muito providencial, eu digo, né? Ali o auditório era pertinho da Porciúncula, aonde nasce a ordem franciscana, né? Porciúncula significa pequena porção, a pequena porção do céu na terra. Ela também foi reconstruída por São Francisco e os companheiros, assim como São Damião e São Pedro. Ali é muito curioso, Ana, porque no ano de 1212, Clara, num domingo de Ramos, vai lá. Então é consagrada a Deus por São Francisco, corta o cabelo dela, na igreja de Santa Maria dos Anjos, lá na Porciúncula. E é muito bonito, gente. A igrejinha ali, dentro de uma basílica grande, então é muito significativo.
estarmos ali perto da Porciúncula, né, o lugar do envio, aonde Francisco se reunia com seus irmãos, enviava para a missão. Então é assim que a gente se sente, a economia de Francisco sendo ali gestada na Porciúncula, no lugar que a gente, ouvindo a voz dos pobres, dos leprosos ali no Revotorto, ouvindo a fala do crucificado, vai e reconstrói a minha igreja, vai e reconstrói a economia que está em ruínas. Ali é a experiência da fraternidade, a experiência do perdão, da misericórdia, da paz. Foi muito bacana estar ali na Porciúncula, ali na Santa Maria dos Anjos. E aí, gente, nós já conhecemos os nossos primeiros amigos pessoalmente, porque a gente passou 2 anos falando pela internet, fazendo reunião, e foi um momento tão especial, de abraço, de carinho, de afeto, de você poder falar, nossa, essa pessoa é alta, é baixa, né? Que às vezes a gente vê pela telinha e não imagina. Isso é muito interessante. Podemos rever muitos amigos antigos, fazer novas amizades nesse primeiro dia, né? Então teve esse momento inicial. E depois tivemos o almoço. Almoçamos lá no teatro mesmo, tinha um espaço reservado para o almoço. E aí no período da tarde a gente teve algumas atividades, que são as atividades que a gente chama de diversas. Tinham os nomes, eram Hubs e os Ponolabs, né? Ali, né, claro, a Ana falou que foi conhecer o hospital, eu fiquei ali no evento, depois fui buscar ela para levar para o hotel. O que nós tivemos foi a colheita, ou seja, nós fomos vendo o que foi feito no mundo inteiro, experiências bonitas, seja com a Caritas latino-americana, seja uma amiga lá da Filipinas, outra do Paquistão, envolvimento, né, com economia, com esporte. Muito legal. As ações territoriais foram muito interessantes, assim, variadas, né? Os discursos, me lembro aqui da fala do bispo de Assis, que ele faz justamente como o bispo, lá da época de São Francisco, esse abraço aos jovens, essa coragem ao despojamento, a construir junto com os leprosos. A prefeita de Assis, olha, Assis tem uma prefeita, né, falando que nós somos o futuro e o presente dessa economia que é plantada pelo Papa nos corações dos jovens, né, de Assis para o mundo inteiro. E também teve a fala da Alessandra Smerilli, que foi colocada pelo Papa Francisco, né, convocada ali ao Dicastério de Desenvolvimento Humano. E foi muito bonito a provocação que ela nos fez. Aqui é o já e o ainda não. E ela dizia, os grandes e poderosos caem por processos de base. Então sejamos protagonistas das mudanças. E ela diz que está aberta então para esse diálogo com os jovens. Foi muito bonito tudo essa abertura, né? Com teatro, música. Aí eu ainda tava ali, né? Aí depois do almoço foi a parte que infelizmente eu tive uma crise de enxaqueca muito forte, que nada parava no estômago. Tentei tomar vários remédios e acabei tendo que ir pro hospital. E foi nesse momento que aconteceu os Ponolabs e os Hubs, que são as atividades isoladas. É como se fossem mini conferências. Imaginem uma feira do outro lado do teatro, tinha um outro salão. E lá tinham vários espaços com várias atividades acontecendo. Que foi nessa mesma maneira que depois vai acontecer a oficina do FV que a gente vai contar pra vocês. Então você podia se inscrever, porque tinha um aplicativo da Economia de Francisco, você se inscrevia nos eventos e você participava. Tinha alguns que tinham traduções, alguns eram em inglês, espanhol, português, e assim foi acontecendo. Então, enquanto eu estava no hospital, Augusto ficou participando das atividades. Eu fiquei lá chorando, literalmente, porque eu queria muito estar presente, mas não deu, gente. E eu estava representando, com certeza, né, meu amor? Participei de uma oficina sobre o dilema, né, de como a gente consegue contribuir para essas mudanças estruturais. Participei de um workshop ali sobre a Missio Economy, uma proposta, né, muito interessante. É acadêmico, mas não é
tão assim academicista, são propostas de artigos interligando, né, questões do mundo inteiro com políticas de Estado, com as contribuições de uma nova economia inspirado no livro da Mariana Mazzucato. E eu estava ali junto com o pessoal, ouvindo, aprendendo. É um momento de partilha mesmo, de você ver pessoas engajadas do mundo inteiro fazendo as suas ações locais, pensando globalmente, mas agindo na sua região, no seu território. Que é justamente a ideia, né, que embasa a economia de Francisco. A gente cria redes e a gente age onde estamos e pensamos globalmente, pensamos juntos, né? Enfim, quando bateu umas 6, o Augusto me buscou, fomos pro hotel e era geralmente esse horário que encerravam as atividades, né, do dia. O Augusto presenciou o encerramento do dia, que teve apresentações musicais, bem bonitas, inclusive. Tem sempre a parte teatral. Tinha um DJ do Egito, tinha uma banda com o pessoal da África, era muito legal. E o Augusto depois me contou que foi um momento bem bonito de encerramento do primeiro dia. E aí, nesse momento, eu fui terminar de me recuperar lá no hotel. E todo dia à noite, na hora do jantar, a gente fazia aquele networking com a galera do mundo inteiro, se comunicava com o tradutor, com gestos, como dava. No hotel a gente fez bastante amizade, era um momento bem legal, o momento da janta sempre no hotel, né? Segundo dia de evento. O segundo dia, gente, era um pouquinho diferente. A gente teve, sim, momentos comuns, mas foi momentos segmentados. Por quê? A gente teve as atividades das vilas. A gente então não foi pro teatro. A gente foi para lugares diferentes. Das 12 vilas temáticas que a gente vem contando para vocês, cada uma se reuniu em um lugar que tinha relação com o tema da sua vila. Isso mesmo. Então essas aldeias da qual eram organizadas o evento, no início do dia nós tivemos o Face to Face. Face to Face with Francis. Frente a frente ou face a face com Francisco, nesse corpo a corpo, nessa oração individual. Eu tive uma experiência muito bonita de oração na cripta de São Francisco, foi muito marcante, chorei copiosamente ali, porque está ele, o pobrezinho de Assis, junto com os seus companheiros Ângelo, Rufino, Maceu e Frei Leão, e à frente de Francisco está a sua amiga, companheira, a Frei Jacoba de Sete Soli. Era uma nobre romana que fazia docinhos para Francisco, meia, e quando ele estava em Roma, várias vezes ele foi para Roma, foi pedir a aprovação da regra, foi experimentar ali a vida da pobreza, trocando as suas vestes com as dos pobres. Ele fez amizade com essa nobre romana e ela está enterrada na frente de São Francisco, e assim, é muito significativo, aquilo me marcou. Porque pensa, para uma mulher do século XIII, para uma ordem, né, para um modelo de uma igreja patriarcal, machista, ela está lá. Porque os companheiros e a ordem reconheceu naquela amizade, né, uma visão profética de que é preciso caminhar juntos, literalmente, como diz o Papa, esse caminho sinodal. E essa abertura, né, ao outro, ao feminino, tá ali uma mulher que não era uma beata no sentido de uma consagrada, não era uma irmã, era uma leiga envolvida na causa dos pobres. Francisco sabia que podia contar com ela. É muito linda, dá bastante emoção quando você chega na Basílica e vê que ela está de frente com a de Francisco e os companheiros em volta. É muito interessante. E aí, a gente teve esse momento de oração. Então, cada um ia pra onde queria, mas todo mundo tinha que pegar o ônibus, pelo menos onde a gente tava, em Vila Verde, porque era longe dessa região central onde estavam os lugares. E a gente fez esse momento. E na sequência, se não me engano, às 10 da manhã, cada um tinha que ir pro seu lugar de vila. Por exemplo, a Vila Minha, Finanças e Humanidade, a gente se reuniu no Monte Frumentário, né? Esse lugar é o lugar onde nasceram as primeiras experiências bancárias, vamos dizer, através dos freis. Então foram criados, entre aspas, os primeiros bancos, os primeiros cartões de crédito. Isso é muito doido. As pessoas iam com as colheitas delas e os freis davam tipo um valezinho. Tipo financiamento, né? Financiando aquilo, cobrando assim uma taxa mínima para a subsistência dos freis. Tipo centavos, assim, vamos dizer, né? Para vocês entenderem.
só para ajudar os pobres, então era uma coisa muito bacana. E lá a gente ficou trabalhando o dia inteiro. Por exemplo, teve a apresentação dos trabalhos que foram realizados durante esses anos por várias pessoas. Não dá, obviamente, para apresentar todos os trabalhos, porque é um curto espaço de tempo, mas dentro da minha vila a gente apresentou então a Escola de Educação Financeira da EOF, da qual o FV contribuiu através da minha participação em montar essa escola de finanças e empreendedorismo seguindo os princípios da EOF. Então, um projeto que foi sendo construído a muitas mãos por pessoas de América Latina, Nigéria, Europa, aqui do Brasil também. E aí ficamos até o final da tarde. E no final da tarde depois tinha um outro momento. Mas agora o Augusto vai contar pra vocês, quer dizer, aonde a vila dele se reuniu e o que era esse lugar. Eu fiquei reunido no Sacro Convento. Ali é onde é o convento dos franciscanos conventuais, anexo ao lado da Basílica de São Francisco. Foi muito bacana. A minha vila, Working Care, Trabalho e Cuidado, ali nós refletimos de uma forma assim, bastante democrática, partilhas, né? Dando espaço, voz às regiões. Nós tivemos um momento muito bonito de todos os aldeões ali da América Latina, fazendo, né, o povo ali da Europa, da América, povo do Norte, compreender os dilemas do Sul, né? A questão do trabalho escravo, a questão das informalidades, dos movimentos populares, das nossas lutas. Então foi muito bacana essa partilha, né? Justamente para dizer para o pessoal, olha, a gente precisa encarar o trabalho digno como uma necessidade para as mudanças estruturais. E curiosamente, né, depois no discurso o Papa ressaltou essa dimensão do trabalho, né? Sim, isso aí é verdade. E teve um outro momento também bastante legal, que a gente teve trabalhos em grupo na vila, justamente para ajudar a construir o pacto, né, que a gente vai fazer um episódio depois só sobre isso. Então a gente trabalhou ali em discernimento do que significava o mercado financeiro, como ele deveria ser pautado, ou as finanças devem ser pautadas a serviço da vida dentro da EOF. Tivemos um momento muito especial de partilha no meu grupo de trabalho. A gente tinha pessoas do México, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, do Brasil. Então a gente conseguiu ir traduzindo ali, falando espanhol e português, inglês. Foi um momento de partilha muito bacana. E a gente sempre ia se ajudando assim nas traduções desses momentos que não tinha tradução oficial. Isso era muito bacana, né? E aí a gente, né, nessa solidariedade, depois nós vamos trazer para você a síntese de cada vila, das 12 vilas, uma síntese feita, né, pelos participantes, e depois um episódio especial sobre o Pacto de Assis, né, que nós assinamos com o Papa e o Papa conosco. Exatamente, mas isso aí é outros episódios, galera, aguenta o coração, né? Bom, e aí no final do dia a gente tinha algumas conferências para participar. A gente participou de uma conferência com um padre jesuíta, tinha várias atividades muito bacanas, e aí o dia se encerrou. Depois já voltamos para o hotel aí para o nosso jantar, porque, gente, na Itália comer é literalmente um ritual, isso é maravilhoso. Então tem os pratos que são servidos, então você pensa assim, eu vou chegar no hotel, eu vou jantar rapidinho e vou dormir. Não dá. Então isso era bastante bacana, a gente aproveitava e trocava sempre papo com os nossos novos amigos. Era a verdadeira arte da comensalidade, né? De sentar à mesa e partilhar a vida, partilhar o pão, e isso foi algo que marcou muito a gente. E aí o outro dia, né? Nesse dia a gente foi dormir tarde, né, Ana? Porque a gente tava ali preparando os últimos ajustes do nosso workshop. Sim, a gente dormiu umas 2:30 da manhã e depois a gente acordou 5 da manhã para chegar cedo no teatro para acompanhar o Papa. Bom, terceiro dia, gente. Terceiro dia, como ia ser estruturado? Parte da manhã, encontro com o Papa Francisco, tão esperado depois desses 3 anos. Parte da tarde, ia ter várias atividades de novo, e é nesse momento que aconteceu então a oficina da FV.
Vamos contar de trás para frente para deixar o momento do papo pro final. Mais emoção, né? Daí, então, vamos começar pela tarde aqui. Fomos, após o almoço, já super emocionados, devido ao acontecimento anterior, que vamos falar depois, preparar a nossa oficina. E assim, gente, nem sei dizer pra vocês, porque eu falo depois do almoço, mas eu não almocei. Augusto não almoçou. Além do almoço, tinha umas máquinas, aquelas máquinas de lanche, e tava aberto. Eu me sentia riquíssima nesse dia, porque a máquina tava de graça pra gente lá. A gente tomava o café, pegava bolachinha, coisinhas que tinha na máquina. E a gente ficou vivendo do que tinha na máquina nesse dia, porque a gente não conseguia parar pra comer de tanto a emoção. E fomos organizar a nossa oficina. E a gente tava meio apreensivo, porque a ideia era falar inglês e o Augusto em português, então a gente tem essas duas línguas. Mas aí no final a gente acabou com... Italiano um pouquinho. E um pouquinho de italiano, assim, né? Mas no final a gente acabou contando com a ajuda do nosso querido amigo ouvinte que estava na ROF, que podemos conhecer pessoalmente. O João. O João Vitor, que traduziu pra gente pro inglês. Porque gente, quando eu fico nervosa, eu me embolo toda, né? Então, a gente pôde falar português tranquilamente, apresentar mais calmo, mais tranquilo. E o João traduziu pra gente, ó, beijo, e olha, pro João. Que experiência bonita. Nós tínhamos ali na nossa workshop um francês, uma moça da Venezuela, um amigo ali da Nova Zelândia e um sênior da Itália, italiano. E o João, é claro, estávamos ali 1, 2, 3, 4, 5 e nós dois. Foi uma partilha muito bacana, foi um bate-papo sobre finanças e espiritualidade. Foi a modo do podcast, mas ali, é claro, a gente usou uma linguagem diferenciada, um movimento de partilha, despertar, né, para esse tema. Fizemos dinâmicas, né, sobre finanças, espiritualidades, comungando esses temas na reconciliação para a vida, né? Foi muito bonito. Foi um momento bastante especial. E durante a oficina, na verdade, no finalzinho, chegou bastante gente que tinha se inscrito, porque a gente tinha mais de 20 inscritos. Mas acabou que o pessoal acabou marcando uma reunião ali em cima da hora. O pessoal da América Latina. E conflitou com o horário da oficina. Então muita gente chegava pedindo desculpas ali no final. A gente já estava organizando o sorteio que a gente fez no final da oficina. E aí a gente, então, entregava a nossa cartilha. Que aí que tá, gente. Além desse momento único, maravilhoso, sensacional, a gente teve o lançamento oficial da nossa cartilha, gente. Tá aqui na nossa mão. Maravilhosa e linda. E aí a gente levou, então, para entregar para os participantes da oficina, para outras pessoas que estavam lá no evento. Foi um momento bastante especial. E durante esses 3 dias e no terceiro dia, uma coisa que tem super a ver com isso que a gente tá falando, que me emocionou demais, foi isso. O fato das pessoas chegarem e falarem assim: eu escuto podcast, eu sou fã do podcast, e abraçar a gente ficar assim, surpreso. Teve umas meninas de Cuba que elas trabalham com artesanatos, eu não lembro exatamente o nome do projeto agora, e trabalham com mulheres em situação de vulnerabilidade, bem parecido com o que o pessoal do Magis faz aqui, né? E elas fizeram o nosso curso do FV, escuta os nossos podcasts. Quando elas me viram, foi na rua. Eu tava saindo da sorveteria no final das atividades. Ana! E vieram me abraçar e dizer que o podcast ajuda muito a vida delas. E eu comecei a chorar na sorveteria. Eu e o sorvete derretendo lá. Momentos muito, muito marcantes, gente. A Magali, que entregou o chimarrão ali pro Papa, né, o tererê, ela fez o curso nosso. Assim, gente, de coração, vocês que são nossos ouvintes, queridos e queridas, desculpe se a gente não deu atenção para todos, a gente ficou muito honrado e feliz porque o FV está colaborando para você, para sua família, para sua empresa, na sua comunidade. Nós ficamos muito emocionados de verdade em saber que isso é real. Aquilo que era uma sementinha, uma plantinha que a gente começou lá em Toledo, no nosso quarto,
sem equipamento nenhum, sem microfone, e foi crescendo. Hoje a gente escreve em revista, colabora, dá oficina, workshop, enfim. Vocês fazem parte de tudo isso, é por vocês, é com vocês e é para vocês. É com todo o nosso amor e carinho, assim, muito obrigado. E aí, encerramos o dia e agora voltamos para amanhã. Por quê? Porque na manhã foi o momento do encontro com o Papa Francisco e foi quando a gente conseguiu fazer a cartilha chegar até ele. Foi um momento demais. Tchan, 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 tchan. Emoção do mundo, que eu jamais em toda a minha vida imaginei que isso ia acontecer. Gente. Então é isso. Está aberta o lançamento oficial da nossa cartilha. Gente. Vocês vão poder ter acesso a esse conteúdo que está aqui nas minhas mãos, que estava nas mãos do Papa. Nós vamos fazer chegar até vocês por alguma maneira, pelo correio, né? A gente vai dividir aí as despesas. A cartilha a gente vai dar de coração. E aí entre em contato conosco, seja pelo direct, pela mensagem, nos envie mensagem, fala, eu quero essa cartilha. E também ela vai ficar disponível em PDF, se você quiser. A gente vai deixar o link aqui na descrição deste episódio, também no nosso Instagram. Você pode baixar a cartilha e ter disponível em PDF. Muito linda, maravilhosa. Bom, gente, de manhã então a gente teve encontro com o Papa. A gente começou a ver desde o telão ele chegando de helicóptero lá fora. Então foi um momento bem emocionante. A gente já começou a chorar desde já. Você olhava pro lado das pessoas, todo mundo chorando, desaguando em água. E eu não sei nem dizer pra vocês, porque eu só fui de mencionar isso tudo agora que eu tô vendo. Nossa, é verdade que eu fui lá. Porque não parece, gente, parece um filme, não sei explicar pra vocês, não parece real, é muito doido. No meio disso tudo, a gente foi, de fato, fazendo experiência de amizade, de fraternidade, de irmandade, a gente foi conhecendo pessoas e se unindo a esse encontro, né? Estávamos ali, parecia com um vovô, um vovozinho, né? Um irmão que nos acolheu, a gente acolheu ele no espaço restrito ali do auditório, tinha um pouco mais de 1.000 pessoas. O Papa chegou naquela comoção e sorrindo, acenando, depois teve uma experiência de um teatro, uma dança, e aí começou o diálogo com ele. E a fala dele, o discurso dele foi muito provocativo, que merece, é claro, um conteúdo especial que nós vamos gravar fazendo uma análise do discurso do Papa, que foi assim motivo de conversão. Puxa a orelha, reconhece o trabalho feito, traz visões estruturais e um impulso, coragem para seguir adiante com o nosso trabalho. E aí vem o momento que a cartilha chegou nas mãos do Papa. Sim, quando eu olhei, ela tava lá. Foi simplesmente assim, gente. Foi uma coisa muito emocionante. Você vê o fruto do seu trabalho, assim, chegar até onde você não imaginava. Assim, só de estar em Assis, pra mim, é uma cidade que quando você pisa lá, você sente uma energia, você sente a espiritualidade. Você pode até não ter nenhuma crença, mas quando você bota o pé naquela cidade, você sente uma coisa diferente. É um lugar muito santo, muito incrível. E ter o Papa Francisco lá, muito doido, porque assim, gente, ver ele na audiência, vendo o Ângelus é uma coisa, mas ver num lugar pequeno e falando pra gente foi muito emocionante. Eu acho que a hora que mais foi legal, assim, pra mim, eu vou ter que rever de novo esse discurso, foi quando o Papa deu uma bênção pra gente no final. Foi muito emocionante mesmo, a galera chorando muito, eu sem comentários, eu me tremia inteira, eu parecia que não era verdade esse bilhete, olhava e não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo, foi muito especial. Bem, eu estava ali sentadinho no corredor, bem quietinho, com firme propósito de entregar a cartilha ao Papa, nas mãos dele. E aí, de repente, num determinado momento, do finalzinho da fala do Papa, o pessoal começa a aplaudir, há uma movimentação e os seguranças se distraem. O que eu fiz? Passei e fui lá em cima. Ai, e cheguei perto do Papa, do lado dele, entreguei a cartilha, ele olhou para mim com aquele olhar de ternura. É uma energia muito forte, porque ele de fato é um homem santo,
eu fiquei meio travado. E ali disse pra ele, eu te amo. E dei um beijinho na testa dele e saí copiosamente chorando. E ali ele estava com a nossa cartilha na mão, com fruto do nosso trabalho, da sua audiência. Foi muito discreto, foi rápido, foi silencioso, sem movimentos bruscos. Foi coisa de 10, 20 segundos. Tão rápido que foi, gente, que eu não vi. Tá pra vocês, porque eu estava sentada e o Augusto ficou no corredor. E eu não olhei, eu estava prestando atenção em outra coisa que aconteceu no momento. Virei pro lado. E nesses segundos, que eu acho que não foram nem 10, o Augusto foi lá e voltou. E eu, quando olhei de novo pro Papa Francisco, ele estava com a cartilha na mão. Eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Aí eu pensei, nossa, como essa cartilha chegou lá? Aí a minha cabeça entrou num lapso total, assim, eu fiquei sem entender. E só chorava e ficava agradecendo a Deus. Eu pensei que alguém da organização tinha entregar a cartilha pra ele, porque foi o momento que as pessoas que estavam no palco começaram a entregar presentes, porque tinham representantes de vários países lá em cima, inclusive vários brasileiros. E foi uma emoção sem fim, gente. Eu tô vindo dividir aqui com vocês, porque foi uma emoção. Depois a gente foi pra oficina embargado dessa emoção e a gente só podia agradecer a qualquer coisa que acontecesse lá. Então aqui eu queria agradecer a todo mundo que se esforçou e ajudou a gente a chegar na IOF. Dizer pra galera que a gente viu e que não pôde conversar muito, que ficamos sentidos e não pôde dar muita atenção e queremos já se encontrar de novo. E agradecer especialmente... Primeiro, vou falar aqui a Juliana Moreira, minha amiga e minha cliente, que traduziu nossa cartilha para o inglês, fez essa revisão maravilhosa pra gente. A todo o apoio institucional, Magis Brasil, Magis Manresa, a gráfica positiva que imprimiu pra gente as nossas cartilhas, a revista Cristo Rei. Quem mais, Augusto? A Arquidiocese de Cascavel, a Diocese de Toledo, a Faculdade Nossa Senhora da Assunção da PUC São Paulo, na qual eu estudei, a Rede Latino-Americana de Doutrina Social da Igreja, né, ressaltando, né, a gráfica que fez um trabalho belíssimo aqui, o André, o Matheus, meu amigo, e os parceiros, o Mensageiro de Santo Antônio, essa revista que a gente colabora, a Rede Milícia da Imaculada, né, Rede Imaculada de Comunicação, a TV Evangelizar, ao Corecon Paraná, a qual você é delegada, e as rádios Coroado e Selinalta, que reproduzem os nossos conteúdos. Bem, gente, foram lugares maravilhosos que a gente depois visitou nos próximos 2 dias do evento. São Damião, aquela igrejinha que Francisco reconstruiu, o lugar onde ele nasceu. E a gente começou a dar um tour ali mais sereno, com mais tranquilidade, rezando cada passo, comendo ali as pizzas. E a gente encontrou a irmã Zélia, uma franciscana do Egito. Franciscana do Egito é a congregação dela, mas ela é mineira. Ficamos então lá no convento com as irmãs 2 dias depois do evento para aproveitar um pouco mais tranquilamente a cidade, vivenciar essa espiritualidade de Assis e deixar um beijo pra irmã Zélia, que acolheu a gente tão bem lá, essa mineira incrível, que nos fez sentir mais pertinho do Brasil. Muito obrigado, irmã. Foi um momento muito especial. Depois a gente seguiu ali no dia seguinte para Pádua para fazer aquela visitinha rápida, literalmente muito rápida, na Basílica de Santo Antônio. Agradecer, enfim, a intercessão de Santo Antônio para minha vida, que é meu santo de devoção. Foi muito especial esse momento, muito bonito também. E depois fomos para Veneza, para um passeio rápido também. E ficamos hospedados na casa dos nossos amigos ali, ouvintes, o Lucas e sua esposa. Que casal, gente boa. Ai, que bonito, gente. Olha só que doido, a gente chegou lá, ouvintes nossos que moram em Portugal, a gente contou que a gente ia pra lá, pra Veneza, eles ofereceram um pouso pra gente, um carinho no coração, uma carona. Não, depois... eles são brasileiros. Sim. Errei, gente, desculpa. Você falou de Portugal, né? Confusa. E então a gente teve saída rápida a Veneza e voltamos com eles para Roma de carro. Obrigada. Foi uma estadia maravilhosa, uma partilha de vida, né? Um testemunho bonito desse casal
que estão esperando uma vida que nasce, né? Muita felicidade, gente. Foi muito bacana, foi muito importante para nós estar ali naquele lar sagrado mesmo. E assim retornamos ao Brasil. Retornamos. Essa viagem longa novamente. Estamos ainda nos recuperando, viu, gente, dessa questão de fuso horário, de cansaço. Mas estamos muito felizes para vir aqui contar para vocês tudo o que aconteceu na UF. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. E lembrando que vai vir mais episódios. Se você quer a cartilha, manda mensagem pra gente. A cartilha física a gente vai mandar de presente pra você. Se quer baixar, link na descrição. Compartilha esse episódio, manda pra todo mundo que quer saber como foi a UF. E fica ligado com a gente. E com certeza nós voltamos pra votar, né? Nessa festa da democracia, da cidadania, da participação popular. E estamos aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês, né? A educação financeira é educação para a vida. Ela necessita do seu compartilhamento, de você que fala pro teu amigo, pra tua família, olha esse conteúdo legal. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada. Curtem, compartilhem e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.